qualidade, ou melhor, ainda não alcançaram os seus objetivos, seus planos, projetos. A Bíblia fala que aquilo que nós projetamos, os nossos sonhos, as nossas realizações, tudo isso vem de quem? Tudo isso vem de Deus. É Ele que faz nascer em nós, mediante a fé, o desejo de mudança. É Ele que faz nascer no nosso coração a oportunidade para uma nova história de vida. Então, pela fé, nós nos apoiamos em Cristo Jesus, nós nos apoiamos em Deus, porque Ele é o único que pode fazer o milagre acontecer na nossa vida. E nós falamos no domingo passado a respeito do milagre. A Bíblia fala lá no Evangelho de João que havia 6 talhas, mas nós temos aqui 7 talhas. Sim, e nós colocamos nomes para que você possa entender que ao projetar a sua vida diante de Deus, é preciso você vencer alguns obstáculos. No domingo passado nós falamos do milagre. Como que um milagre pode socorrer? Deus, Ele não trabalha, Deus, Ele não faz com que um milagre se estabeleça. Deus não faz com que um milagre se estabeleça na vida de desinteressados, na vida daqueles que não querem, que não têm expectativa de que algo possa acontecer na sua vida. Isso chama-se dúvida, isso chama-se incerteza, isso chama, às vezes, muitas das vezes, estado religioso, porque a pessoa às vezes está na igreja, mas não acredita no milagre, não acredita que Deus possa fazer na vida dela algo extraordinário, como fez quando transformou a água em vinho, e um vinho de muita qualidade. Então, Deus não trabalha com esse tipo de pessoa desinteressada ou desacreditada. E hoje nós iremos trazer para o segundo elo da campanha essa segunda questão. Você crê em Deus? Você acredita realmente em Deus? Porque o crer, o acreditar, parte da onde, igreja? Da onde parte o crer, o acreditar? Daquilo que eu creio, daquilo que eu ouço. Mas quando que foram que ouviram até mesmo Jesus falar e estiveram com Ele, e não somente ouviram, mas eles também o quê? Viram milagres acontecer, e mesmo assim não crer? Nós podemos citar alguns, como por exemplo Tomé, como muitos outros que não obteram resposta, porque simplesmente não creram, duvidaram, desacreditaram. E a Bíblia fala que é simplesmente quem crê verás a glória de quem? Quem crê verás a glória de quem? Isso não está condicionado a nenhuma placa de denominação, isso não está condicionado a nenhum homem, está condicionado ao crer. Se eu creio, então Deus vai fazer realizar na minha vida grande milagre. Diga glória a Deus. E hoje nós vamos falar de um tema que está sobre voltar, sobre alguma dessas talhas retratadas aqui ao milagre de Jesus na transformação da água em vinho. Nós vamos falar desta talha aqui, desta aqui, essa talha, a mente de muitas pessoas impede ela de ser abençoada, impede ela de ver o milagre acontecer na vida dela, porque a mente dela já está o quê? Cauterizada pela circunstância da vida, pelaquilo que ela recebeu ao cotidiano da sua jornada de vida. Quando disseram para ela, olha, você não vai chegar a lugar nenhum, não. Quando disseram para ela, a sua vida vai ser isso aí mesmo, porque você quer dizer, diminuiu uma pessoa ao ponto que hoje a minha
E glória a Deus, que eu tenho buscado após a pandemia as informações sobre o assunto mente, comportamento humano. E Deus tem me trazido muitas informações sobre isso. Então, por favor, no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do verso 13. Antes, eu quero que você coloque a sua mão sobre a palavra e vamos pedir a direção de Deus. Espírito Santo, coloque a mão, feche seus olhos, vamos pedir a direção de Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa vir abençoar, meu Pai, dirigir, meu Deus, esta palavra. Que o Senhor possa falar, meu Pai, no nosso coração. Que o Senhor possa, nesta noite, meu Pai, nos ensinar de forma que possamos sair daqui totalmente, meu Pai, transformados pelo teu poder. Então, meu Deus, abençoa, dirija, meu Pai, diga, abra a minha mente, Senhor. Diga, abra o meu mais íntimo do meu consciente. Diga para que eu possa entender, meu Pai, a tua palavra, que me fala comigo, Senhor, me ensinando e me abençoando. Diga em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém. Amém. Igreja, esteja preparada para que o Senhor Deus Ele possa falar em sua vida. Sabe a importância de nós darmos ouvido à voz de Deus? É que ela traz vida no nosso coração. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Isso tudo condicionado ao nosso quê? A nossa mente. Você pode perceber que nos momentos mais desesperadores da tua vida, nos momentos em que você enfrenta algum determinado tipo de problema, você fica um pouco desestabilizado. A tua mente, tem pessoas que ela roda e não sai do lugar, porque a mente dela domina de uma tal forma que ela não consegue raciocinar e saber para onde ir. Então a palavra de Deus, ela nos informa, nos traz assim, ó, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Assim, então vamos lá, meu irmão. A santidade na vida, verso 13, vamos ler novamente. Por isso, sentindo o vosso entendimento, o vosso que, igreja? Entendimento, sede sóbrios, sede o quê? Sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de quem? De Jesus Cristo. Verso 14, como filho da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa quê? A vossa quê? Ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem vos chamou, igreja? Diga o Senhor Jesus. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também. Vós mesmos em todos os vossos, o que, igreja? Procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou o quê? Eu sou santo. Ora, se invoqueis como Pai aquele que sem exceção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa quê? Peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso furtivo procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso
como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de quem? O sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim do tempo por amor de vós, que por meio dele tendes fé em quem? Ao qual o ressuscitou dele os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em quem? Esteja em quem? Em Deus. Igreja, eu quero ressaltar o verso 13, em que aqui a palavra de Deus nos exorta a cingir os nossos entendimentos. Por isso, cingindo o vosso entendimento, seja o quê? E esperar na graça, inteiramente na graça, como está sendo trazida na revelação de Jesus. Quando a Bíblia ela se refere a respeito dos pensamentos, ela está voltada ao nosso quê? A nossa mente, ao nosso pensamento. E os pensamentos, eles não fluem de forma involuntária. O pensamento, para que ele possa acontecer, é preciso ter três fatores. É preciso primeiro a pessoa que a fé, ela vem pelo quê? Ouvir. E mais o quê? E praticar. Então, o sentimento ele começa aqui. Quando você ouve, a importância de você ouvir a palavra. Segundo, vem pelo quê? Pelos seus olhares. Você olha e logo você imagina, o seu pensamento começa o quê? Começa a trabalhar. E ele tem mais pontos sobre isso. Ele vem daquele sentimentos, dores, mágoas, ódio, rancores. Tudo isso faz mexer com os nossos do que? Pensamento. A Bíblia diz que o diabo ele trabalha e ele foca onde? Na mente, no pensamento de uma pessoa. Por que o diabo ele trabalha, ele foca na mente de uma pessoa? Porque a mente da pessoa é uma máquina que governa todo o seu quê? O seu corpo. Às vezes as pessoas não falam com os seus lábios, não produzem as palavras que saem da sua boca, mas o corpo acaba falando. O corpo acaba falando. Quando ela se cala, se isola, quando ela vai para o estado onde ela não quer comer, ela não quer beber, ela não quer se envolver com mais ninguém, ela não fala, a pessoa não fala, mas o corpo expressa o que ela está o quê? Pensando, as suas mágoas, as suas decepções, o sentimento que ela vem trazendo na sua quê? Na sua vida, aquilo que ela viu, ela ouviu. Então isso tudo vai para onde? Para dentro da pessoa. E quando ela não consegue lidar mais com esse sentimento, com esses pensamentos, então tem o nosso inconsciente, que é algo muito particular de todo ser humano, que quando ela não sabe lidar, então ele pega e ele vai, tira da mente dessa pessoa e leva lá para o inconsciente dela. Ela coloca no mar do esquecimento. Podemos dizer assim, mas não está no esquecimento. Ela esqueceu aquele momento. Ela colocou uma pedra em cima daquela causa, daquele pensamento, daquele sentimento, daquilo que ela ouviu. Mas aquilo está onde? Armazenado. Inconsciente é como se fosse um HD de um
computador, quando ele é acionado, ele logo te manda o arquivo que está lá guardado. É como se você estivesse vivendo uma situação em que você não soube lidar com ela, e aí você coloca no esquecimento e vai para o consciente. Mas quando você souber ouvir dizer que alguém passou por aquele mesmo problema que você passou um dia, logo seus pensamentos acionam o quê? O seu inconsciente. E o seu inconsciente manda aquele sentimento de volta, aquele arquivo, aquela perda, aquela traição, aquela decepção que você teve, ele traz de volta, e você sente as dores nos dias atuais. Aonde o Senhor quer chegar com isso, pastor? Eu quero chegar a uma determinada direção que Deus está nos dando nesta noite. É que tem pessoas que Deus tem tudo para caracterizar na vida dela um milagre, a bênção, mas Deus ainda não fez. Não porque Ele não queira fazer um milagre, é porque a mente da pessoa já está cauterizada de uma tal forma em que ela entende o seguinte: não, isso não é para mim, não adianta, eu não vou conseguir. Quer dizer, a mente dela já está cauterizada ao ponto dela não conseguir entender que Deus ele faz muito mais do que o improvável. Deus ele faz o impossível. Deus ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Mas ela não acredita. Não acredita não porque ela não quer acreditar, é porque há um conflito dentro dela, nos sentimentos, da mente dela, que já está cauterizada e formada com situações que ela viveu ao decorrer dos anos da vida dela. Tem criança que já nasce assim, com a sua mente cauterizada, carregando consigo uma série de traumas, de problemas, e que isso também acarrega o cotidiano dela, para crescimento, para prosperidade, para avançar na sua vida sentimental, conjugal e na vida profissional. Tudo isso vai acarretar, mas é preciso ela trabalhar, é preciso ela confrontar contra os seus próprios o quê? Sentimentos. Porque a fé, ela contradiz aos nossos pensamentos. Ainda que você diz assim, ainda que você fale assim, não, eu tenho certeza que eu posso alcançar tal e determinado plano, projeto na minha vida. Mas ao conflito da mente, porque você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão, e dependendo da tua condição mental, você não vai sair do lugar. Ou se sair, você vai dar alguns passos e você vai parar. Eu vou dar um exemplo disso. Há pessoas que estão caminhando para obesidade, e até mesmo a obesidade mórbida. E o que acontece? Chega uma determinada condição em que a pessoa tem que fazer o quê? Uma cirurgia. Uma cirurgia para salvar a vida dela, porque diante das condições em que ela não conseguiu avançar e vencer e perder aquilo, então temos que fazer uma cirurgia. Mas antes dela fazer a cirurgia, ela passa pelo processo psicológico, porque é trabalhado nela a mente dele, a mente dela. Porque se ela fizer a cirurgia sem passar o processo do trabalhar a mente, ela vai voltar a engordar, e o risco de perder a sua própria vida vai ser muito maior do que antes. Então é preciso ter um processo. Deus está falando nesta noite para a nossa vida, para cada um de nós, que Ele quer trabalhar você, para que você possa crescer em todos os sentidos. Deus quer trabalhar na tua mente, para que você possa alcançar os objetivos que Ele tem para você, os projetos e planos que
rei para a sua vida. Lá no capítulo de número 16 de Provérbios, capítulo 16, verso 3. Provérbio, abre aí, por favor. Eu vou colocar aqui sobre o altar. 16, 3. Olha o que diz, ó. Confia no Senhor após o quê? E os teus desígnios serão o que, igreja? Estabelecidos. Confiar é você colocar todo o pensamento naquilo que Deus já fez, naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos traz sobre as promessas de Deus em cumprimento à nossa vida. Então, se eu creio nas Escrituras Sagradas, em todos os feitos que o Senhor já fez, então eu vou o quê? Confiar. Então veja que a mente da pessoa ela começa o quê? A mudar. Mas tem muitos que ainda vendo e sabendo da palavra de Deus que diz, confia no Senhor, as tuas obras, teus discípulos serão estabelecidos, a pessoa ainda fica estagnada, porque ela diz assim, não, eu não vou conseguir, eu não tenho informação, eu não tenho estudo, eu não sei como fazer. Então ela se prende a uma condição a qual a mente dela já cauterizou, dizendo, não, você só pode chegar até a um determinado lugar. Veja que não é Deus que te condiciona simplesmente a chegar, mas é preciso você fazer a tua quê? A sua parte, se lançar, acreditar, ter fé sem duvidar. Lá no livro de Malaquias, ou melhor, Jeremias, no capítulo de número 29, no verso 11, Jeremias 29, 11. Acharam aí? Olha os pensamentos de Deus. Olha os pensamentos de Deus. Olha o que o Senhor Deus ele fala. Eu é que sei o que, igreja? Eu é que sei os pensamentos que tem ao vosso quê? O pensamento que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de quê, igreja? E não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu pergunto, qual o fim que você deseja para a sua vida? Porque tem pessoas que têm tanto plano, tem pessoas que têm tantos projetos, tem pessoas que a mente dela está cheia de tantas das coisas que ela quer realizar na sua vida, e ela não sabe nem ao menos por onde o quê? Ela tem tanta coisa, mas ela não inicia nada. É como aquela pessoa que vive procrastinando. Amanhã eu vou fazer, não, tal dia eu vou começar, não, eu vou tomar iniciativa, mas ela não consegue tomar iniciativa, porque a mente dela já está cauterizada com medo. Ela tem medo de seguir, de tomar decisões, ela tem medo de lançar todas as suas sorte e fé naquilo que ela acredita que possa acontecer. Por exemplo, uma pessoa que teve um trauma passado e ela teve um momento de muito medo ao passar por um assalto, ou ver uma pessoa assassinada num beco escuro, numa viela. Quando ela se depara com um beco escuro, quando ela se depara com uma viela, ainda que não esteja acontecendo nada demais, ela diz, eu não vou passar ali, eu não vou por ali, eu vou dar a volta lá embaixo, mas eu não passo aqui, porque ela lembra daquilo que se ocorreu lá atrás, anos e anos atrás, mas aquilo está onde, igreja? Está na mente dela.
E aquilo faz ela o quê? Recuar. Quantas são as pessoas que tentaram o negócio e não deu certo? Quantas pessoas que entraram em relacionamento frustrante, que deu errado, e hoje ela tem medo de entrar no outro, tem medo de tentar a sorte em outro negócio, quer dizer, colocar a fé, a certeza e a convicção daquilo que Deus pode fazer num novo negócio, porque ela tem medo. O medo já cauterizou a sua mente, e ela não vai avançar. É aquele que está enfrentando uma enfermidade, enfrentando um problema de saúde, olha, diz assim, não, mas o fulano morreu também disso, o cigano da minha família, não, isso é hereditário, já tantas pessoas da minha família morreram da mesma causa, e ela lutando por aquele mesmo problema, ela diz assim, não, eu não vou resistir. E ela se entrega, a pessoa se entrega. Quando ela não vê, ela não acredita naquilo que Deus possa o quê? Que Deus possa fazer. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento e não de mal. No momento em que eu me lanço e deixo que aconteça aquilo que é a vontade de Deus na minha vida, então eu estou pela fé, eu estou no sobrenatural. O que for de acontecer, vai acontecer. E eu digo para você, Deus, a palavra dele, ela não falha. Deus, ele é o quê? Imutável. Ele não muda. Ele não muda. E tem pessoas que a mente dela também está o quê? Cauterizada e imutável. Na linguagem terapêutica, na linguagem dos psicólogos, isso chama-se mites fixos, pensamentos fixos, mindsets fixos, pensamento que fixo. A pessoa tem um pensamento dela, é isso que ela pensa, e pela linguagem de Freud, chama-se também síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer o quê? Vou morrer assim, síndrome de Gabriela, na linguagem terapêutica psicológica, mindset fixo. Só que Deus quer te dar um pensamento diferente. Deus quer te dar um mindset para crescimento. Aquela pessoa que tem um pensamento fixo de crescer, de exaltar o nome do Senhor, de ir em frente, de ver sobrenatural, de lutar contra as circunstâncias, os problemas, de dizer: Deus é comigo. Você sabe quem tinha um pensamento, um mindset de crescimento? Na Bíblia, Gideão. Gideão, o pensamento dele era um mindset de crescimento não fixo. O povo de Israel, o povo que estava cativo e viveu anos e anos cativo lá sob o jugo de Faraó, tinha o pensamento mindset fixo. Quer dizer, essa é a nossa vida. Quantos dos nossos familiares morreram nessas condições? Quantos dos nossos familiares morreram nessa escravidão? E conosco não vai ser diferente. Aí Deus foi lá, através do seu poder, enviou o seu servo, libertou aquele povo. E lá no caminho, o povo ainda tinha os pensamentos os pensamentos fixos. Os pensamentos deles eram: Deus nos tirou do Egito para morrer onde? Para morrer no deserto. Eu nasci assim, vou morrer assim. Linguagem de Freud, o autor da psicologia, o autor dos estudos humanos. Então o povo estava liberto. Como você está hoje na igreja e Deus tem trabalhado na tua vida, e você provavelmente está o quê? Liberto. Apesar de nós lutarmos contra todas as castas de demônios,
Amém. Mas o seu pensamento, será que não está preso ainda? Será que você não está preso aos seus pensamentos ao passado? Porque a tua vida às vezes não anda, não é porque Deus não quer, não é por causa a praga da igreja da denominação, o líder, o pastor, é por causa de você. O teu pensamento ainda está aprisionado ao passado. A tua mente ainda está cauterizada. E como que Deus pode mudar a sua história? Porque você está preso a uma condição que lhe foi dada, a uma imposição que lhe foi feita. O povo viu Deus abrir o mar vermelho, saiu da mão de Faraó, viu o seu soldado, o grande exército de Faraó ser destruído. Lá do outro lado, ao chegar à terra de Mara, as águas eram salgadas. Amém? Amém nada. Eles encontraram o obstáculo das águas amargas. A água é vida. E eles queriam recompor o seu estado físico. E eles começaram a murmurar ao que Deus instruiu ao seu servo que colocasse, usasse a fé. E ele usou a fé. E as águas de mar se tornaram de igreja soldados. Deus fez a água sair da rocha. Deus fez aves saírem do mar para eles se alimentar. Deus fez o maná cair do céu, o pão do céu. Mas ainda assim, o povo estava com a mente o quê? Cauterizada. Deus nos tirou do Egito para morrermos aonde? A roupa das crianças não se envelhecia. Eu posso até dizer, crescia junto com elas. À medida que elas foram crescendo, foram se tornando adolescentes, adultos, na sua caminhada no deserto, a roupa crescia com elas e não envelhecia o sapato também. Mas o povo ainda dizia: Deus nos tirou do Egito. Qual que é, igreja? Para morrer no deserto. Então, assim estava a mente de quem? A mente do povo. E eles não conseguiam ver o lado bom da coisa, daquilo que Deus havia prometido, as promessas de Deus para a vida dele. Ele só estava ligado aos seus próprios pensamentos. Deus nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. E ele dizia: está vendo? Não temos o que comer, mas lá no Egito tínhamos pão e água. Olha como é que estava a mente do povo. E assim tem sido a mente de muitas pessoas hoje, que Deus está conduzindo ela, Deus está levando ela, levando a casa, a família dela, fazendo milagre, fazendo maravilha, fazendo a vida florescer. Mas a pessoa, ela quer voltar para onde? Para o Egito. E ainda por tudo que Deus tem feito, ainda reclama, ainda murmura, ainda faz um monte de questionamento. Quando na verdade Deus quer fazer simplesmente essa pessoa entrar onde? Na terra prometida. Deus falava para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Sempre Deus falava para ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que o quê? Que mar, olhe para frente. O que tem para eles é muito maior do que aquilo que eles estão vendo acontecer. Deus queria aquele povo próspero. A terra ao qual Deus tinha preparado para aquele povo era uma terra de ribeiro, de maná, terra de maná. Olha, tinha o bom melhor, uvas. Mas o povo é um povo gigante. O povo só estava olhando os seus obstáculos, só viu os pontos negativos. Por quê? A mente deles estava o quê? Cauterizada. Mindset fixo. Pensamento fixado. Você não vai crescer, você não vai ser ninguém nessa vida. Lá atrás falaram para ele: você vai ser, você não estudou, não teve nenhuma formação, você vai ter que tentar viver uma vida condicionada a um salário mínimo. E a pessoa já colocou aquilo na vida dela, que ela não vai mais adiante, não adianta. Ela não estudou, porque foi isso que colocaram na mente dela, mindset fixo, quer dizer, pensamentos fixos. A mente
mente dela só está voltada àquilo. E não adianta você querer empurrar, querer fazer com que ela avance, que ela não vai, porque a mente dela está sob o processo de ter um mindset fixo, pensamentos fixos. Ela está liberta. Deus libertou, o mal saiu da vida dela, mas ainda assim ela se condiciona a ter e viver a vida que ela está vivendo hoje, porque ela não se enxerga adiante, numa condição melhor, numa vida melhor, numa família melhor. Ela já se enxergou de forma mindsets fixos, pensamentos fixos. Síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, vou morrer o quê? Vou morrer o quê? Assim. Por isso ela não avança. Por isso o povo de Israel não avançava, a não ser com muito o quê? Ainda assim, Deus não permitiu aquele povo entrar. Deus só permitiu o remanescente. Agora Deus quer dar para você, meu irmão, um pensamento fixo para crescimento. Deus quer fazer de você algo desprendidamente novo. Romanos capítulo 12, abra aí por favor. Romanos capítulo de número 12, por gentileza. Abra aí. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Romanos 12. Vamos lá precisamente no verso 12. Romanos 12, verso 12. Posso ler? Diz assim a palavra do nosso Senhor: regozijai-vos na esperança, sedes paciente. Aonde, igreja? Na oração, na tribulação, perdão, na oração, seja o quê? Perseverante, compartilhai as necessidades do santo, praticai o quê? Abençoai o que vos persegue, abençoai e não o quê? Então, regozijai-vos na esperança, é você saber para onde você está indo e aonde você quer o quê? Você sabe, é lá que eu vou chegar. Quando uma pessoa sai de um determinado ponto, ela entra lá no ônibus, no Rio de Janeiro, na rodoviária, e ela pega com destino aonde? A Pirapitinga. Ela sabe que ela vai o quê? Chegar em determinado horário, ou até mesmo em determinado dia. Eu vou chegar lá na rodoviária, me espera lá. Essa é a esperança dela. Mas muitas pessoas não têm mais essa o quê? Esperança. Muitas pessoas já não creem que algo possa acontecer na vida dela. Deus, olha aqui para mim. Eu falei para você no primeiro domingo, Deus não trabalha com desinteressados. Deus não trabalha com desinteressados. Se você está aqui nesta noite, é porque você interessou ouvir diante da presença dele. Teve outros que já teve interesse de outras coisas. Deus não trabalha com desinteressados. E nem muito menos Deus trabalha, muito menos Deus não trabalha com desacreditado. É preciso você ter pelo menos esperança de que algo vai acontecer na sua vida, mesmo você lutando contra as circunstâncias, mesmo você lutando contra as suas próprias forças. É preciso você o quê? Crer. E Deus pode fazer muito o quê? Filipenses 4, verso 8. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é o quê? Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e
se algum louvor existe, seja esse que ocupe o vosso quê? Só que o diabo hoje tem trabalhado de forma sagaz e inteligente. Ele tem dado para você vários tipos de coisas que ocupem a sua mente, e não aquilo que é verdadeiro, e não aquilo que é justo, e não aquilo que é da vontade de Deus. O diabo tem colocado tantas coisas na tua mente, e por isso tem tirado você do quê? Do foco. Tem tirado as boas, tem colocado palavras persuadoras de coisas, de pessoas, e você fica naquela crença negativa. E aí, aquele que te trouxe as mensagens de má fama, ou difamando, ou falando mal, ou fofocando, ou colocando coisas nas suas mentes, no seu pensamento, tanto ele vai ficar com a vida parada, estagnada, como você também está dando ouvido para ele. Quem bebe de água suja, no mínimo, vai passar mal. É preciso você se alimentar de tudo que é o quê? Verdadeiro, água limpa, de tudo que é justo, de tudo que é respeitável, que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso quê? Aí você está ocupando os seus pensamentos com o quê? Quantas pessoas saem da igreja por causa de palavras, de coisas, e que elas não quiseram o quê? Ou acreditaram, ou não quiseram obedecer, segundo a direção de quem? Porque ocuparam os pensamentos delas, sabe por quê? Com a sua própria razão, o seu próprio entendimento, o seu eu, o seu achismo. Não, porque eu sou assim, síndrome de Gabriel, eu nasci assim, eu vou morrer o quê? E não sou eu que disse, e que estou fazendo essa colocação. Foi aquele que estuda o ser humano chamado Freud, o autor da psicologia, dos estudos humanos. Tem pessoas que ela não muda, e não muda porque Deus não pode mudar, é porque ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Quem está entendendo isso? Marcos capítulo de número 9. Eu vou encerrar logo aqui seguidamente, senão vamos se estender muito. Marcos capítulo de número 9. A palavra do Senhor fala a respeito do processo do jovem que estava possesso, lá no verso 23. A palavra do Senhor fala assim, vamos começar de onde o pai do menino, ele indagou Jesus. Marcos 9, verso 14, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele um soldado. Então ele interpelou os escribas: que é que discutir com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e eis onde quer que o apanha, lança-o por terra, e eis fumando, ri os dentes, e vai definhando. Roguei ao meu discípulo que expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-o. E trouxeram-o. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou-se com violência, e caindo ele por terra, revolvia espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E ele disse: desde a infância. Respondeu. E muitas vezes o tem lançado
no fogo, na água para o matar. Mas se tu pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Amém? Olha aqui para mim. O pai do menino chegou para Jesus e falou: olha, essa é a situação, é isso que eu tenho vivido. Mas se o Senhor pode, se o Senhor pode me ajudar, faça alguma coisa por mim. Olha o pensamento dele. Eu estou diante daquele que pode mudar a situação, mas ainda assim comente o quê? Será que vai acontecer? Quantos não for? Os teus discípulos falaram, os seus discípulos tentaram, nada aconteceu. Então olha aí, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, me ajude. E tem pessoas assim hoje, pessoas até mesmo em meio ao Evangelho, vivendo situações em que ela sabe que tem Jesus que pode mudar a história dela, transformando a vida dela como transformou a água e vinho, mas ela ainda está. Se o Senhor pode fazer, Deus não pode simplesmente fazer, é preciso você crer. Deus não faz nada sozinho, igreja. Deus ele faz pela fé que você tem nele. Por outro lado, na semana passada nós falamos que Deus só age na sua infinita misericórdia quando ele vê que aquele ser humano fraco, pecador, insistente no erro, mas que tem um ou outro que está orando por ele, pedindo pela vida dele, aí Deus vai lá pela misericórdia e acode aquela pessoa. Só que o Senhor Jesus falou sobre o que para esse homem aqui? E é o que ele diz para você. Então, o rapaz falou com ele de novo: muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para matar, mas se tu quer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Jesus, olha a resposta. Ao que lhe respondeu Jesus: se pode, tudo é possível que crê. Igreja, diga glória a Deus. Glorifique, igreja, tem forte no nome de Jesus. Tudo é possível. Como que crê? Você entende isso? Mas o diabo ocupa aqui muitas das vezes a sua trajetória de vida, tem cauterizado a sua mente, dizendo que você não vai conseguir. E por isso que às vezes a sua vida não vai da forma que você tanto almeja e diz que vá. Mas a partir de hoje, eu creio que Deus vai desobstruir todos esses pensamentos e Ele vai jogar por terra todo o mal. Amém? Você quer vencer os seus pensamentos? Quem quer vencer? Primeiro passo: vida com Deus, na verdade, na justiça, no temor, porque isso não vai injetar em você nenhuma dúvida maligna. Isso vai te dar total acesso à presença de quem? Quando você estiver diante de situação que traz sentimento de tristeza, te traz um peso na sua alma, respira fundo, solta o ar bem devagarzinho, eleve os seus pensamentos lá naquele problema, reviva ele de novo e vai dizendo dentro de você, no seu pensamento: Deus é comigo, eu vou vencer. Ah, pastor, mas se eu for lá naquele pensamento lá, eu me entristeço, eu choro, eu me coloco num estado depressivo, porque é muito triste, pastor. Se você for lá 10, 15 vezes, toda vez que você for lá, vai diminuir. Toda vez que você for lá, vai diminuir até ao ponto que você não sentir mais o quê?
você vai vencer aquela luta. Toda vez que você, diante de uma condição que você não teve sucesso, vai lá e tenta de novo. Tenta a segunda, terceira, quarta vez, não desista. E você vai ver que Deus, Ele vai te dar a vitória. Isso é esperança e perseverança. Deus não trabalha na vida daquele que não, daquele que desacredita. Tudo é possível ao que crê. E quem crê não desiste. Quem crê vai em frente. Amém, igreja? Não é o teu passado que vai te parar. Não é o que disseram para você que vai te parar, mas é o que Deus está dizendo para você. É as palavras das Escrituras Sagradas que te traz certeza de que Deus, Ele não muda e o que Ele falou vai se cumprir. Diga, eu creio, diga agora a Deus e glorifica Ele mais uma vez. Amém? Fica de pé, por favor. Fica de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é aquele, meu Pai, que pode fazer muito mais do que aquilo que Ele pediu.